Olá, é sempre uma alegria, eu diria até uma bênção, a gente abordar temas assim luminosos, né, que nos elevam, nos dignificam e, por que não dizer, trazem luz para a nossa alma. Assim, uma temática que não é fortuita e que parece corrente nas nossas preleções, vocês sabem, é a questão de Deus, é a questão do Criador. Oh, assim, por quê, né? Você sempre começa por aí, porque é a fonte de todas as fontes. E nele tudo se explica. Nele e por ele tudo vem, ilumina, acrescenta. E por que não dizer? Traslada, que é uma palavra assim também de cunho significativo. Né? Dignifica. Por que dignifica? Por que pensar em Deus nos dignifica, nos engrandece? E às vezes, ou tal circunstancialmente, a gente leva uma vida que é normal, né? Preocupações, tribulações, e a gente se esquece desse lado. Tão importante, sabemos disso. Mas um lado que é o mais significativo. Porque, primeiro, é o que nutre a nossa alma. Além de nutrir a nossa alma, é este lado que nos traz o significado da existência. Quando a gente fala de significado, é uma emoção interior que não se esvai. Claro, às vezes pode se atenuar um pouco, mas de repente ressurge. Então, é a temática do real. Terceira questão, o real. Né? E por que o real? É o que é sempre em cada um de nós como fonte altaneira presente. Puxa, presente? Sim. Como é que nós podemos falar de fonte, né? Que é uma fonte presente, se não entendermos esse termo tão importante na filosofia espírita também, que é a questão da imanência. Aliás, espírita sobretudo. Sabe, chega uma hora que, por mais que a filosofia seja riquíssima, acadêmica, tradição, não importa nem falar, mas é como se a filosofia espírita sintetizasse esse processo luminoso que chegou lá atrás, começou lá atrás, antes de Jesus. Já havia um preparo, né, dos espíritos excelsos, preparando o advento do cristianismo, preparando a mensagem do Espírito da Verdade através dos filósofos. Então, nesse sentido, todos são altaneiros, cada um numa abordagem. Né? Claro, as abordagens de cunho materialista, nós precisamos assim ter bastante discernimento. Mas o que importa dizer, né? É um processo luminoso de conhecimento, né, que vai além do sensível, já conhecemos essa expressão, que busca a racionalidade intrínseca ao ser humano, a lógica, para termos discernimento. Conhecimento pleno, autêntico, cunhado de autoridade, para depois buscarmos sentir dentro de nós, num processo de enlevo
como costumamos dizer, no sentido espiritual diferente. Então, isso, a história da filosofia também aborda o Espiritismo, sob o auspício do Espírito da Verdade, Jesus, nos traz de uma forma, claro que não nega, mas talvez um pouco mais peculiar, na medida que aborda esse sentido religioso, né? Talvez não tão presente no mundo acadêmico, como faz, por exemplo, Agostinho, Tomás de Aquino e tantos outros, que importa exaltar. Mas voltemos ao pensamento inicial, a fonte. A fonte suprema que diríamos, puxa, ela criou lá atrás. Lá atrás. Importa perguntar, na temporalidade do espírito, existe lá atrás? Veja uma pergunta, na falta de uma melhor. Onde lá atrás? Onde? Ah, é? É, mas o passado não existe mais. Como não? Se a fonte é o ser supremo, imanente quer dizer presente na criação, como aborda a codificação do Livro do Espírito Gênesis em forma de princípio. Um princípio que é o Espírito, um E minúsculo, importa ressaltar, por uma questão não só de termos, mas de significado. Então, esse princípio que é o Espírito, um E minúsculo, é o ser real de Deus. A natureza em cada um de nós. Então, é por aí que já se tem uma consciência mais plena do que se busca, onde se busca. E justamente por Deus ser esse Espírito que, enquanto Espírito, tudo amarra em si mesmo e permanece para sempre. Nada se esvai. Do mesmo modo, o Criador, claro, não sendo redundante, cria, né? E ele, como sendo um ser eterno, real, determinante, por ser um espírito também, tudo permanece. Então, ele gera, cria e permanece em nós. Ai, mas permanece aonde? Agostinho diria na alma. A alma guarda presente esse passado que nós chamamos de ontológico, que é o passado do ser. Com S maiúsculo, assim, todo o passado, tudo que nós vivenciamos. Na alma. Né? Então, presente na alma. Então, onde buscar? Ah, Deus lá atrás criou, acabou. Não, Deus é um ser superior. Imagina se a gente consegue chegar a Ele. Ah, é aqui no mundo, que somos encarnados, que somos pecadores, que somos faltosos. Será? Por isso, gente, que a filosofia esclarece tudo isso. Porque a nível de crença, eu não sei se nós podemos, claro, explicar de forma tão clara, embora sintamos que é o ponto de partida mais relevante. A fé é um sentimento inato. E vem antes de tudo. Se a gente for ver a história das religiões, as alternativas todas religiosas, né, esse percurso ontológico do homem, que é o percurso do seu ser, né, em busca do Criador, tudo se explica como? A fé funda-se nessa imanência do Criador em nós. Então, ela já é presente sempre. Ah, mas os povos primitivos, claro, já adoravam. Isso é maravilhoso. Pensavam, eu adoro a natureza, o sol, o trovão, respeito
mas era Deus que já se buscava por uma necessidade da alma de trasladar, de querer sentir, de querer sublimar. Aliás, Hegel comenta, ele faz um paralelo muito bonito entre o belo e o sublime. O que é o sublime? Então ele exalta, os selvagens lá atrás já adoravam as plantas de movimento, trovão sobretudo, porque já sentiam um ser superior, né? Então é o sublime que já se buscava, que é mais do que o belo. Sublime, altaneiro. E talvez, a partir daí, funda-se a busca do sentimento de religiosidade. Não vamos falar de religiões, eu nem sei se abordaríamos isso do ponto de vista kantiano, que é uma outra temática, mas o que eu quero dizer, o sublime, o respeito, isso desperta no homem, num primeiro momento, esse enlevo. E aí, de adoração e adoração, as várias consciências religiosas que merecem ser consideradas, porque é uma história do homem, mas é uma história no percurso de Deus sendo descoberto no homem. Dizemos até uma fenomenologia isso tudo. Então essa descoberta é uma história maravilhosa. E, claro, começaram com os povos primitivos, mas vamos direto ao momento de hoje. Né? Passamos pelo mito, pelas crenças, tudo isso nós estudamos na doutrina. Alegorias, que também têm significado. Ora, hoje vem o ser da verdade, este ser excelso, à luz do cristianismo, que é uma mesma história, como diria o mestre e professor São Marcos, que idealizou os cursos de filosofia na festa. O que acontece? Este ser luminoso importa seja exaltado. Então, surge o ser verdade como sendo a mesma história do cristianismo. Falávamos no professor, ele dizia uma história só. É uma história só que vem de acordo com a evolução do homem e do mundo. Então, o que eu quero dizer, Espírito, verdade, cristianismo, claro, são uma coisa só. E aqui vem justamente para exaltar, lembrar esta luz interior supostamente esquecida, porque lá atrás não, mas através da racionalidade vem esclarecer o Espírito da verdade. A importância do discernimento, como dissemos no início, da compreensão. A compreensão é essencial para que a fé se fortaleça. A fé. Agora, a fé também sempre presente até anteriormente, né? Mas importa sempre a compreensão para fortalecer. Então, a compreensão fortalece, não tira a fé. E durante muito tempo houve aquela dualidade, não é uma questão de razão, não é uma questão de fé. Na Idade Média, né, surgiam os padres que queriam exaltar o cristianismo, buscou-se identificar com a filosofia grega, isso foi um processo luminoso, entre eles Agostinho, né? Mas existiam aqueles místicos, que é natural, logo após a vinda de Jesus, e que eram a fé, que era importante. Então se negava um pouco a razão. Né? Talvez não se negasse, mas a fé era a autoridade. A razão. Né? Aí chega um espírito luminoso, Agostinho, mas Aquino e tantos outros, né? Da época de alguns séculos depois da vinda do Cristo, com essa associação com a filosofia, então a razão passa a ser altaneira. E surge agora, no século XIX, essa fusão dessa dualidade. Razão e fé, que não se excluem, mas fazem parte da nossa alma. Então,
essa busca de Deus que nós tanto exaltamos. Fé, mas uma fé que se sabe, e uma fé que se sente, e uma fé que quer se manifestar. Aí entra o deliberar de cada um de nós. Então, não sejamos passivos nessa busca, ou melhor, nesse sentido, porque, embora sempre presente os seres céus, a busca de cada um, da nossa subjetividade, ponto de partida, o querer, saber como buscar, exaltar, para que alcancemos essa dimensão maior que é o significado de Deus dentro de cada um. Então busquemos, não nos acomodemos. O mundo, sim, é no mundo. Né? Podemos até comentar sobre isso oportunamente. Que Jesus nos abençoe nessa jornada. Aliás, foi isso que ele veio fazer e continua conosco.